Chamamos agora para ministrar a palestra sobre o mercado voluntário de carbono José Luiz Carraro. Possui graduação em agronomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina em 93. Atualmente, exerce a função de coordenador do projeto Carbono Social em Rede, patrocinado pela Petrobras através do Programa Petrobras Ambiental, edital de 2010. Bom dia. Bom, meu nome é José Luiz Carraro. Eu tenho o defeito de ser engenheiro agrônomo e fui formado aqui no CAP em 93. A gente estava comentando um pouco antes da palestra aí com o pessoal que não sei se vocês sabem por que o nome desse auditório é caverna. Além dessa característica aqui, no nosso tempo, quando eu estava aqui na faculdade, não tinha cadeira, não tinha janela, não tinha palco. Tinha chão, né? Mas era um chão assim, só um cimento, né? Quando tinha alguma coisa aqui, alguma apresentação, alguma palestra, a gente trazia as cadeiras na sala de aula. Então vocês imaginem a confusão que era, né? Uma palestra aqui, né? Aí de vez em quando passava um rato, né? Aparecia algumas coisas inteiras, tinha um cheiro de mofo assim, fantástico, né? Era muito legal, né? Bom, eu estou aqui para conversar com vocês sobre a questão do mercado voluntário de carbono e apresentar o nosso projeto, um projeto que a gente está executando aqui na nossa região, né? Que está na linha de mercado voluntário de carbono, que é o projeto Carbono Social em Rede. Troca para mim. Qual foi a inspiração, qual foi a questão que nos levou a esse projeto, né? Como que a gente vai trabalhar a questão do efeito estufa, né? Ou melhorar os problemas climáticos existentes na região, na localidade, na comunidade e quem sabe até no mundo, né? E ao mesmo tempo você trabalhar com inclusão social, trabalhar com educação ambiental, trabalhar com remuneração de serviços ambientais, auxiliando as famílias agricultoras que vão prestar esse serviço a poder ter uma fonte de renda em cima desse trabalho que eles estão fazendo em prol da comunidade. Então, essa foi a motivação do projeto. Vamos trabalhar, basicamente, nesses 40 minutos que a gente tem, uma breve explanação sobre o impacto ambiental, né? Ou seja, a existência humana na Terra e o impacto que isso causa no meio ambiente, né? Vamos conversar sobre o protocolo de Kyoto, né? Suas vantagens e desvantagens. Aí o mercado voluntário de carbono, que é uma consequência, de certa forma, do protocolo de Kyoto. Vamos trabalhar a questão da preservação e produção, ou seja, como que a gente pode ter uma agricultura que produza, né, alimentos para a população que só cresce aqui no Brasil e ao mesmo tempo faça a preservação, que tenha condição de ter uma sustentabilidade na produção. E vamos trabalhar então carbono social, né, que é um conceito que saiu a partir dessa discussão toda, né? E, no fim, a gente apresenta daí o projeto Carbono Social em Rede, para vocês terem uma ideia de como está funcionando isso aqui na nossa região. Mais uma vez. Bom, impacto ambiental. Pode passar, são 2 fotos. Mais uma. Acho que a imagem diz tudo, né? A gente tem o problema do desflorestamento, né? Vocês são engenheiros florestais, vocês sabem disso, né? As florestas naturais, elas estão cada vez mais escassas e estão diminuindo numa velocidade muito grande. E isso, obviamente, causa um impacto ambiental muito grande, né? A gente já tem notícias, né, em vários lugares do mundo, e no Brasil também não vai ser diferente, de desertificação, ou seja, de uma floresta tropical ou uma mata nativa está se transformando num deserto, né? Queira pela ação do homem ou
em consequência, ação direta do homem, né, pela exploração da madeira, ou em consequência das mudanças climáticas que ocorrem devido à ação do homem também no entorno dessa floresta, né. Aí nós temos, né, bem vivo na memória a questão das enchentes, né, que é uma decorrência também desse impacto ambiental que o ser humano causa. É claro que enchente sempre existiu, né, mas ao fazer a ocupação descontrolada das margens de rios e retirar mata ciliar e mudar curso de rio e construir barragens, né, a gente causa, né, o ser humano causa um impacto muito grande e esse impacto está se refletindo, né, no noticiário da televisão, né, a gente vê direto, né, enchente, vendaval, né, fatores climáticos que acabam prejudicando bastante a vida, né, do ser humano. E a questão industrial? A questão industrial é um caso sério, porque o impacto que as emissões de gases causadores do efeito estufa estão causando, apesar de que existe toda uma discussão de que não é bem assim, de que algumas coisas não são reais, mas o que a gente tem visto, né, cada vez o inverno está menos rigoroso, cada vez o verão está um pouco mais quente, ao mesmo tempo as mudanças climáticas são muito grandes, você pega um dia, está um frio terrível, no outro dia faz sol, no outro chove, aí chove, né, o mês inteiro, aí depois vem frio de novo, quer dizer, as mudanças climáticas elas estão se agravando bastante, né? E o grande vilão desse processo aí foi eleito, né? O vilão da hora agora é o carbono, né? Então, através das emissões de gases, daí o carbono, nas suas diversas composições, né? A gente fala muito do CO2, que é o principal, né? Mas o CO2 é o menos problemático ainda. Se você pegar o gás metano, por exemplo, que tem uma quantidade grande de carbono, ele é 17 vezes mais problemático, atinge a atmosfera 17 vezes mais do que o próprio CO2, né? Pode mudar. Bom, em decorrência desse processo todo, né, em 92 teve a Eco 92 no Rio de Janeiro. Ano que vem nós vamos ter a Rio Mais 20, que vai ser no Rio de Janeiro de novo, né, onde foi uma das... A Eco 92 foi a grande... na verdade foi a segunda grande conferência sobre o clima, mas foi a que teve maior impacto. A primeira conferência sobre o clima não teve muita repercussão, eu acho que o pessoal ainda não estava muito preocupado com as questões climáticas, mas em 92 a coisa, o bicho pegou, né, e foi o maior encontro já registrado até aquela época, né, de lideranças e governos, né, para a discussão das mudanças climáticas. A partir dessa iniciativa global, né, que foi a Eco 92, surgiu, né, numa das conferências, a tal da Agenda 21. A Agenda 21 ela é um plano, dá para se dizer assim, ou um planejamento a longo prazo. O 21 vem do século 21, então a expectativa deles é que esse plano pudesse ser executado durante todo o século 21. Não está acontecendo como deveria, mas esse plano, a Agenda 21, ele trabalha várias questões com relação aos efeitos climáticos, dos impactos climáticos, que vão desde as dimensões econômicas e sociais, né, que daí a gente entra em toda essa questão da indústria, né, da ocupação humana, né, nas cidades, a conservação e gerenciamento dos recursos, que é bem importante também. A gente sabe, né, que a maioria dos recursos, ou quase todos os recursos naturais, são esgotáveis. Eles devem ser gerenciados com alguns cuidados, né, principalmente os recursos que decorrem de mineração, né. Aí a questão de você ter recursos que sejam mais sustentáveis, né. O fortalecimento do papel dos grupos principais. E os grupos principais quais são? Por incrível que pareça, quando você fala em meio ambiente, as pessoas pensam muito
na poluição das cidades e na poluição das indústrias. Eles são atores bastante importantes nesse processo. Mas, além desses, tem as crianças. As crianças são atores fundamentais no processo de planejamento da Agenda 21. Por que isso? Porque só com a educação ambiental acredita-se que consiga reduzir o impacto que a vida humana, né, que a existência humana causa no planeta Terra. Então, uma nova geração está sendo formada, ou pelo menos a Agenda 21 pretendia isso, né, que uma nova geração fosse formada com uma visão diferenciada sobre o que é meio ambiente e como deve ser preservado e como deve ser explorado. Aí os meios de implementação. Na Agenda 21 foi o primeiro ensaio de como que se poderia transformar a questão da preservação ambiental num recurso econômico e financeiro. Ou seja, como que se ganha dinheiro, ou como que se poderia ganhar dinheiro, ou gastar dinheiro sabiamente, né, fazendo preservação ambiental. Então ali começou a surgir os primeiros debates sobre o tema. Isso culminou, né, ajudou a culminar com o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto, na verdade, começou a discussão no Canadá em 1988, na primeira conferência sobre o clima. Ninguém deu bola. Em 1988, a discussão ainda não era madura o suficiente para que as nações desenvolvidas tomassem uma atitude com relação ao impacto ambiental que eles causam. Em 90, na Suécia, se tentou de novo, né? E se começou a rascunhar as primeiras intenções do protocolo, né? Que até então não se sabia que se chamava Protocolo de Kyoto. Em 92, na ECO 92, então, que se tirou os encaminhamentos necessários para que, em 97, somente no Japão, o protocolo fosse elaborado. E em 99, ele foi ratificado por a maioria das nações desenvolvidas, menos os Estados Unidos. Os Estados Unidos, tem outros países que também não assinaram o protocolo, mas os Estados Unidos é o mais evidente deles, porque, queira ou não queira, é o maior poluidor, né? A nação mais poluidora que temos no globo hoje é os Estados Unidos, e ele não assinou o protocolo de Kyoto. Bom, o que o protocolo de Kyoto pensava? Basicamente em criar um mecanismo para reduzir a emissão dos gases do efeito estufa. Lembra que eu falei para vocês, o vilão da vez é o carbono. Então o protocolo de Kyoto, ele centrou todos os esforços na redução da emissão desses gases ditos causadores do efeito estufa. E dentre eles, o principal são os gases que têm como consequência o carbono, né? Então a queima de combustíveis fósseis, de modo geral, gera carbono, né? Gás metano, CO2, monóxido de carbono, vários gases, todos eles prejudiciais à saúde, mas também prejudiciais à atmosfera. A intenção do protocolo de Kyoto é diminuir em 5,2% as emissões de gases que estava sendo feito em 1990. Então a intenção do protocolo é que a gente retorne as emissões de 1990, mais 5,2% menos ainda do que estava sendo emitido em 90. Não deu. Nós estamos em 2012, né? O protocolo prevê que essa redução teria que acontecer entre 97 até 2012 e ela não está acontecendo. Muito pelo contrário, as emissões estão aumentando. Bom, com isso, em 2003, os americanos, como gostam de ser os heróis, né? Eles começaram pegou muito mal para a comunidade internacional o fato dos Estados Unidos não assinar o protocolo, né? Em compensação, eles começaram a trabalhar a questão do mercado voluntário de carbono. Ou seja, nós não assinamos o protocolo, porque eles sabiam de antemão que eles não iam dar conta de fazer as reduções que o protocolo estava pregando, mas nós vamos fazer reduções voluntariamente, né? Então surgiu o mercado voluntário de carbono em 2003, e o principal mecanismo que os americanos pensaram na época
é do sequestro de carbono. Ou seja, é difícil diminuir as emissões, é muito difícil diminuir as emissões. Uma fábrica, para diminuir as emissões de carbono dela, tem que fazer todo um melhoramento em infraestrutura e equipamentos que sai muito caro. Na mentalidade americana, é mais fácil compensar. Então, já que a gente não pode evitar o carbono que a gente coloca no ar, vamos tirar uma parte desse carbono. Então, daí que veio o termo sequestro de carbono. Que, como todo sequestro, né, se presume que um dia vai ser libertado. Né? Então, o carbono ele é sequestrado por algum tempo, né, até que seja libertado novamente. Né? A intenção, e na época, os Estados Unidos eles tinham fórmulas fantásticas, né? Eles iam encaixotar o carbono e mandar para o espaço no começo. Aí depois eles viram que não dava para fazer isso, daí eles pensaram, vamos encaixotá-lo e mandá-lo de volta nos poços de petróleo, onde ele estava. Também não deu muito certo. Vamos purificar, vamos inventar um filtro, né? A atmosfera entra por um lado, né? E sai pelo outro lado limpinha, e o carbono fica ali, né? Também não funcionou. Aí alguém teve a ideia fantástica, né? Tem que ser gênio. Vamos plantar árvore. A árvore sequestra carbono, né? Eles se deram conta, né? Eu acho que vocês também se dariam conta disso, né? Que a árvore é o mecanismo biológico mais eficiente para capturar carbono que a gente tem hoje, né? Ela compete basicamente com o fitoplâncton, que está no oceano, tá? Que também é muito eficiente no combate, na fixação de carbono. Só que o plâncton do oceano ele tem uma desvantagem muito grande. Ele libera muito rápido. A vida dele é muito curta. Então ele sequestra muito rapidamente o carbono, mas ele tem uma vida curta, ele acaba morrendo. E na forma de matéria orgânica ele acaba liberando de novo, né, esse carbono nos oceanos. A árvore não. A árvore ela tem uma vantagem. Ela, além de ter uma vida relativamente longa, né, ela, durante a vida dela, faz fotossíntese também. Então, além dela sequestrar o carbono no tronco, nas folhas, nas raízes, etc., né, ela libera oxigênio. Né? Então, ela contribui de duas formas nesse processo. Só que nos Estados Unidos eles tiveram essa ideia brilhante, né? E para eles bastava fazer imensas áreas de reflorestamento, né? E vocês, como são engenheiros florestais, sabem que áreas de reflorestamento normalmente são feitas para serem cortadas, né? E o destino da madeira, dependendo do caso, libera o carbono muito rapidamente, né? Por exemplo, vamos falar dos pinos. Aqui na nossa região a gente tem imensas áreas de floresta, de reflorestamento de pinos, que a maioria dele é destinado para a confecção de papel. Então sequestra muito carbono. Esse pino sequestra muito carbono mesmo, durante a vida dele. Só que quando ele é cortado e vai virar celulose, vai virar papel, ele acaba liberando muito rapidamente também, porque o papel, tirando aquele fotografia de casamento que a gente guarda durante anos e anos e anos, o papel acaba indo para o lixo. E indo para o lixo ele acaba sendo deteriorado e liberando de novo o carbono. São 35 bilhões de toneladas de CO2 equivalente emitidos por ano na atmosfera. A gente às vezes não se dá conta desse número. Não é 35 bilhões de quilos, é toneladas. É um número muito grande. Se a gente fosse sequestrar 1 tonelada por segundo, dessas toneladas que estão sendo emitidas aí, nós levaríamos uns 2.000 anos para retirar todo o carbono que está na atmosfera. Isso se parasse de emitir novos carbonos, novos CO2. Então, o mercado voluntário. Primeiro, é que ele tem menos regras do que o protocolo de Kyoto. Isso facilita muito. O protocolo de Kyoto, gente, para você registrar um evento teu, uma MDL ou algum tipo de sequestro de carbono, emissões evitadas, etc., você tem que recorrer a empresas certificadoras que são
credenciadas pela ONU. No mundo hoje, a ONU credenciou no máximo umas 25 a 30 empresas dessas. Então vocês imaginem o custo que é você fazer um projeto de redução de carbono pelo protocolo de Kyoto e ter que fazer uma certificação com uma dessas empresas. É claro que essas empresas terceirizaram, e tem empresas terceirizadas que fazem isso para elas. Só que daí, obviamente, que o custo vai aumentando. À medida que você vai terceirizando, o lucro de um vai passando para o outro, vai passando para o outro. São intermediários no processo. Então a certificação de uma EIDL é muito cara mesmo. E esse foi um dos motivos, né, que os Estados Unidos alegam não terem assinado o protocolo de Kyoto. Como ele tem menos regra, ele pode trabalhar em menor escala. Ou seja, projetos pequenos podem ser trabalhados no mercado voluntário de carbono. Ou seja, uma empresa, a carpintaria do seu João, resolveu que vai neutralizar o seu carbono emitido na sua atividade. O seu João vai fazer uma solicitação para uma empresa de mercado voluntário de carbono, que vai fazer uma avaliação, vai dizer quantas árvores ele tem que plantar, ou enfim, quais os mecanismos que ele tem que fazer, para aí dar um selo para ele dizendo, o seu carbono, ou o carbono é neutro, carbono livre, carbono... enfim, tem vários tipos de selo que certificam que a carpintaria lá, que a marcenaria do seu João, ela tem uma preocupação ambiental. E isso, queira ou não queira, tem um valor de mercado, né? As pessoas que têm alguma responsabilidade social e ambiental podem deixar de ir na marcenaria do seu José, porque a marcenaria do seu José não tem carbono livre, não tem carbono neutro. Já a marcenaria do seu João tem. Eu vou dar preferência para essa marcenaria, né? Isso é muito abstrato, mas de modo geral a economia tem revelado que isso realmente acontece. As pessoas têm esse tipo de preocupação. E a inovação? O fato do mercado ser voluntário, as pessoas fazerem isso de forma voluntária, possibilita que seja feito de forma bastante inovadora. Ou seja, tem-se inventado coisas, tem-se inventado projetos de neutralização de carbono cada vez mais interessantes, né? Existem coisas que estão acontecendo a nível de planeta, né, nessa área, com várias questões, né? Desde o uso de energia limpa, né, através de aproveitamento de óleo de cozinha, aproveitamento, quer dizer, várias coisas que hoje são problemas ambientais estão sendo utilizados, né, num processo de reciclagem para a neutralização de carbono, né? E tem muitas empresas que estão fazendo isso. Uma coisa simples, por exemplo, tem empresas que adotou processo de digitalização de seus documentos. E tem empresas que emitiam 1 milhão, 2 milhões de folhas impressas por mês e hoje não imprimem nada. Isso tem um impacto. E isso é, com certeza, fundamental para o negócio dessa empresa, né? Ela tem essa preocupação ambiental, ela coloca isso no seu balanço social, né? Pode até ter aumentado um pouco o custo operacional dela, né? Que às vezes é mais fácil você imprimir um documento, ler e jogar fora, do que você ter que abrir o computador, baixar um arquivo PDF, fazer leitura, etc. Né? Escanear uma assinatura digital, tem um mecanismo de assinatura digital para que os documentos tenham validade fiscal e etc. Né? Mas isso são coisas que várias empresas estão começando a fazer, né? E é apenas um exemplo. Mas no mercado voluntário a gente tem alguns problemas, né? O principal problema é a comprovação, né? Aí o cara coloca lá no outdoor: a minha empresa é livre de documentos e não imprime documentos. Mas como é que a gente comprova se realmente ela é livre de documentos? Aí você vai dizer, não, mas ela tem o selo de certificação de uma certificadora. Tá, e essa certificadora, será que não é dele? Será que ele não foi lá na junta comercial e registrou uma empresa para certificar carbono? E agora está usando essa empresa, esse selo que ele mesmo fabricou e dizendo que ele é responsável
ambientalmente. Então essa é uma questão. O protocolo de Kyoto já tem um processo bem mais burocrático de certificação que evita esse tipo de coisa. Como eu falei, são só 20 e poucas empresas que fazem a certificação. E elas têm muito a perder se elas fizerem uma certificação errada ou fizerem uma certificação fraudulenta. Outra questão é a contagem dupla. Aí o camarada chega e... Não, eu plantei 1000 árvores para neutralizar as minhas atividades desse mês. Aí outra empresa diz, eu plantei 1000 árvores também. E você vai ver, são as mesmas 1000 árvores. É o que a gente chama de dupla contagem. As empresas que fazem esse processo de plantio de árvores para fins de neutralização de carbono podem, em alguns casos, cometerem esses equívocos ou até essa má fé de vender 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a mesma neutralização para empresas diferentes. E é difícil, vocês não imaginam como é difícil de você conseguir levantar isso. É muito complicado. A questão do preço também é um problema, né? Como está na moda, é aquela coisa da oferta e demanda. Como está na moda fazer certificação, fazer neutralização de carbono, a neutralização de carbono hoje é uma coisa cara. Tá? Já foi mais barato, mas hoje ela está bastante cara. E os investimentos necessários pelas empresas para fazer essa neutralização são altos. Tá? E ainda não se tem uma avaliação econômica de que isso pode ou não ser economicamente viável para a empresa. Né? Então, a maioria das empresas falam que estão fazendo compensação, mas elas não compensam todo o carbono que elas emitem, porque ainda é muito caro para fazer isso. Então, elas fazem uma pequena compensação para aparecer no jornal, né? Daí sai lá a notícia, né? Letras garrafais, porque eles pagaram, né? Que a empresa tal faz a neutralização do seu carbono, parari, parará, mas na verdade lá plantou uma meia dúzia de árvore e está dizendo que neutralizou tudo. Então, como é que a gente pode trabalhar com esses números? É um verdadeiro dinheiro verde, uma moeda verde. Está na moda, né? Tem valor de mercado. Segundo a ONU, mobilizou em 2006 99 milhões de dólares. Já em 2008 foram 705 milhões de dólares. Foi um grande boom da área ambiental. Em 2009 o pessoal baixou um pouco a bola e voltou a valores menores. Hoje, em média, né, porque esse valor muda muito, é muito constante, porque ele está sendo regido pela Bolsa de Valores. Olha só que coisa louca. Então, a preservação ambiental virou commodity. Virou a mesma coisa que petróleo, que soja, que cana-de-açúcar, né? Ela está sendo regido, o preço da tonelada de carbono é regido pela Bolsa de Valores. Em média está custando $6,50 a tonelada. Vocês são engenheiros florestais. Quantas árvores eu preciso plantar para sequestrar 1 tonelada de carbono? Chuta. Ninguém arrisca? Bom, primeira resposta, vocês têm que aprender, depende. Né? Primeiro, depende da árvore, depende da condição, depende do ambiente, depende de um monte de coisa, do clima, da onde você está fazendo esse plantio. Mas, de modo geral, a gente tem que considerar 2 coisas. A parte aérea da planta e a parte subterrânea. Isso dá uma quantidade bastante grande de carbono sequestrado. Em média, acredita-se que com alguma coisa em torno de 6 a 7 árvores. Essas 6 a 7 árvores variam muito a espécie, tá? Uma coisa é você plantar um eucalipto, outra coisa é você plantar uma araucária. As diferenças são muito grandes. Mas acredita-se que com 6 a 7 árvores nativas, né, em média, você sequestra 1 tonelada de carbono em 10 anos. São precisos 10 anos para fazer isso. De modo geral, quando se planta e se garante que essa árvore vai sobreviver,
já se faz a computação dessa tonelada. Você não precisa esperar os 10 anos. Estou falando do mercado de carbono voluntário. Eu plantei as árvores, eu estou garantindo que elas vão sobreviver, eu já faço a computação das toneladas que elas irão sequestrar depois de 10 anos. Só que, teoricamente, elas duram mais do que isso, né? E tem um tempo de sequestro posterior também. Em 2010 foi plantado uma área suficiente de mata de árvores, na verdade, que daí entra também as parafins de reflorestamento, que sequestrou 131 milhões de toneladas de CO2. Pode trocar. Tá, 131 milhões de toneladas de CO2. Lembra que eu falei que tinha sido emitido 31 bilhões por ano? Tá longe, né? Tá muito difícil de fazer essa compensação, né? E essa tendência dos 31 bilhões só está aumentando. Está aumentando bastante, né? Então, esse saldo, né? Essa amizade entre a natureza e o homem está longe ainda de ser alcançada. Vamos trabalhar um pouco de preservação e produção. Como que um agricultor pode trabalhar a sua produção, tirar o seu sustento, o sustento da sua família, né? E ao mesmo tempo não prejudicar o meio ambiente? É um processo bastante complexo, não é uma coisa simples. Hoje no Brasil isso está sendo tentado via força de lei, né? Tem aí o Código Florestal em vigor e tem o Código Florestal que está sendo, que foi votado agora, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, né? Mas na força de lei a gente já viu que não vai funcionar, né? Porque é complicado, né? Você chegar para o agricultor e dizer assim, ó, meu amigo, tá vendo essa área aqui? Tu não pode mexer. Tu não pode mexer porque, veja bem, está dando enchente lá na cidade. E ele vai pensar assim, eu com isso, né? Eu tenho que dar leite para minhas crianças, eu tenho que manter minha família, e essa área vai me fazer falta. Eu preciso dessa área, né? Então o que acontece? Tem reserva legal, tem APP, tem matilhar, tem toda aquela coisa, e o agricultor vai aos pouquinhos, né? Desmatando, aos pouquinhos usando aquela área, né? E a gente não pode culpar ele disso, porque ele precisa sobreviver. Do mesmo jeito que a gente, quando está na cidade, constrói na beira do rio, né? Ou será que na cidade alguém respeita os 30 metros de mata ciliar? Né? Uma vez me perguntaram isso, tá, mas o que você vai fazer? Vai arrancar o asfalto do lado do rio e destruir as casas e plantar árvores na cidade? Aí a gente fica pensando, a gente pensa um pouco, parece um absurdo, né? Meu Deus, não dá para fazer isso. Mas depois de um tempo você começa a analisar, tem cidades que estão fazendo isso sim. Porque a coisa ficou num estágio tão impossível de manutenção, que a solução está sendo essa, vamos quebrar tudo e vamos fazer de novo. Bom que gera emprego, né? Você desmanchar tudo e fazer de novo gera um monte de emprego. É muito bom para a economia, né? E pode ser a longo prazo excelente para o meio ambiente. Aqui nós temos uma propriedade rural esquematizada aqui, mais ou menos como ela é, ou como a maioria das propriedades rurais são. Não deu para colocar as legendas ali dos números, mas ali no 1 e no 5 vocês podem ter uma ideia que são a questão da monocultura. A maioria das propriedades rurais na nossa região, no Brasil como um todo, trabalham lavouras em monocultura. Qual que é o problema de você trabalhar lavoura em monocultura? Você aumenta um monte a produtividade daquela área. Se eu plantar só soja naquela área, eu vou ter uma produtividade de soja por hectare muito boa, mas eu vou ter muito impacto ambiental também. E para mim poder resolver esse impacto ambiental, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que irrigar, eu tenho que botar agrotóxico, eu tenho que trabalhar com adubo químico, e isso vai ter impacto
no meio ambiente depois. Questão da mata ciliar. Quase não existe nas propriedades. As fontes d'água não são protegidas, a grande maioria delas não é protegida. Os animais entram e bebem água direto na fonte, da mesma água que o agricultor pega para dar para a família. Estão vendo o ônibusinho amarelo ali? É outra característica interessante da nossa sociedade. A gente está pegando as crianças que moram no campo e trazendo para a cidade para estudar. Que coisa legal, né? A gente está tirando lá do campo, trazendo para a cidade. Você acha que essa criança quer voltar para o campo? Depois que ela vem para cá, vê internet, vê televisão, Sky, pega ônibus, né? É um troço muito legal morar na cidade. Então você acaba fazendo acelerando o êxodo rural com essas atitudes políticas, né? Quando antigamente as escolas eram isoladas, as escolas estavam no campo e as escolas ensinavam as crianças a serem agricultores, né? E essa questão, esse sentimento, né, de que quem mora no campo é matuto, é caipira, né, é atrasado, é um sentimento complexo, né, que exclui essas populações e acabam forçando com que elas venham para a cidade, né, onde elas vão ser excluídas também, né, porque acabam na periferia, nas favelas, né, em subempregos. Pode tocar. Agora imagine a mesma propriedade, né, trabalhando de forma diferente. A mesma área de lavoura, mas agora com diversidade, com outras culturas sendo plantadas, para que ele não tenha aquele problema de sazonalidade. Ou seja, se ele só planta feijão, ele vai ter dinheiro e trabalho em 2 épocas do ano. Ele planta o feijão e colhe feijão, daí vai ter o dinheiro da colheita do feijão. O resto do ano ele não tem atividade econômica e não consegue, então se ele não guardar o dinheiro, não fazer empréstimo no banco, etc., ele não consegue se manter. Tendo diversidade, ele pode ter culturas de verão, culturas de inverno, e essas culturas, se bem trabalhadas, elas diminuem bastante o impacto ambiental, inclusive diminuindo doenças e pragas que essas culturas teriam se elas fossem cultivadas no formato de monocultura. A questão da floresta, ali no 6. Recompor a floresta, ela, como eu falei, é uma questão de força de lei. Tem que recompor a reserva legal e as áreas de preservação permanente. Mas imaginamos que isso possa ser feito com algum ganho econômico para o agricultor, que ele tenha uma atividade econômica nessas áreas, ou seja, que preservar seja lucrativo, ou pelo menos seja sustentável economicamente para ele, né? Então é uma das questões que tem que ser trabalhada, né? Hoje, do jeito que está o Código Florestal, a reserva legal e as áreas de APP são imexíveis, não pode fazer nada. E poderia, de alguma forma, num formato sustentável, ter uma exploração nessas áreas também. Pode trocar. Agora vamos pegar o outro lado da moeda, a cidade. Trânsito, né? Todo mundo quer ter carro, né? Coisa boa ter carro. O asfalto ali, ó, beira-mar, né? Beira-rio. O riozinho ali, nem dá para reconhecer como um rio, né? De tão marrom que é a água, né? O esgoto vai para lá. Ocupação desenfreada das áreas de encosta nas cidades, que daí, quando dá aquela chuva, desce todo mundo, né? Morre um monte de gente. É um caso muito sério. Empresas, área industrial misturada com área residencial, né? Coisas que a gente vê, não precisa ir muito longe, aqui em Lages mesmo é assim, né? Vou trocar. Agora imagine essa cidade ali. O que a gente fez com os carros? A gente não jogou fora os carros, a gente colocou transporte coletivo. Quando você coloca transporte coletivo numa cidade, e esse transporte é de qualidade e barato, as pessoas deixam o carro na garagem. O carro vira uma coisa de final de semana.
Aí você não vai ter trânsito nos dias de semana e trânsito no final de semana. Mas é melhor ter trânsito no final de semana do que nos dias de semana. Porque é onde você tem os horários apertados e aquela coisa toda. Encosta, ali no número 1. Tem que tirar essa população das áreas de risco e colocar elas em outros lugares. E recompor a floresta dessas áreas. É a única forma de evitar que esses morros aí desçam, né? E que muita gente morra. Isso custa dinheiro? Custa muito dinheiro, mas tem que ser feito. As empresas, as indústrias, elas têm que começar a pensar na forma de produção mais limpa, né? O consumo tem que diminuir. A gente é muito consumista, a gente quer consumir muito. O fato da gente querer consumir muito faz com que as empresas tenham que produzir muito. E existe uma coisa na economia, no capitalismo, que é muito sacana que se faz. Os produtos, hoje em dia, não são feitos para durar. Eles são feitos para serem substituídos rapidamente. Quando Thomas Edison inventou a lâmpada, ele inventou uma lâmpada que tinha a capacidade de durar 15 mil horas acesa. A primeira lâmpada inventada tinha a capacidade de durar 15 mil horas. Hoje as lâmpadas que a gente compra, aquelas de alta duração, né, que eles falam, que ficam se dizendo, essa lâmpada é econômica, ela dura bastante, não sei o quê, dura 2 mil horas. Por que isso? Porque as empresas, num determinado momento, perceberam que se eles fizessem lâmpadas que durassem 15 mil horas, elas iam vender muita lâmpada no começo, mas depois não iam mais vender lâmpada. Porque as lâmpadas iam durar muito tempo. Mesmo que elas fossem mais caras, elas iam durar muito tempo. E esse tempo que ela vai durar é ruim para a empresa, porque daí você não compra outra lâmpada, né? Naquela época você comprava uma lâmpada e... Eu me lembro disso. Quando eu era criança, assim, comprar lâmpada era uma coisa assim... Meu Deus, queimou a lâmpada. Era um acontecimento na casa, né? Queimou a lâmpada lá, tem que comprar outra lâmpada, né? Hoje em dia queima a lâmpada toda hora, a gente nem dá bola, né? A gente já tem estoque de lâmpada dentro de casa, porque elas são feitas para durar pouco, né? Essa questão foi remetida para tudo, né? De lâmpada até o carro. É muito comum você encontrar aí carros de 20, 30 anos atrás que parecem que estão velhos, estão estragados, estão acabados, mas parece que são muito melhor feitos do que os carros que você tira da agência hoje. Que é aquele material assim que se você encosta meio com força já afunda, né? Com a mão mesmo, né? Vamos comparar um Opala 400 de 1979 com um Vectra, para falar da mesma empresa, né? É diferente, é muito diferente. Agora, se a gente for falar um carro mil popular, daí dá de chorar, né? Pode tocar. Bom, vamos falar do carbono social. O carbono social foi uma tentativa, isso a gente pode se orgulhar, tá? Hoje o carbono social ele é reconhecido mundialmente, mas a primeira pessoa que começou a falar nisso e que lançou o conceito é um brasileiro, tá? Ele fez um projeto na ilha de Bananal, lá no Amapá, eu acho que ilha de Bananal é no Amapá, acho que é isso. E era um projeto de sequestro de carbono, neutralização de carbono, feito diretamente com as populações moradoras da ilha, né, que produziam banana, né? E daí foi feito todo um trabalho social em cima disso, e ele escreveu um livro, né, em 2003, falando que o carbono social é a mesma coisa que o mercado de carbono voluntário, só que com um lado social envolvido nisso. Ou seja, a gente tem que sequestrar o carbono? Tem, mas tem que se preocupar com as populações que estão localizadas na região onde o projeto está sendo executado. Vou citar um exemplo para vocês. Se uma empresa contratar uma certificação dessa, uma neutralização, e for feito um reflorestamento de, 500 hectares numa área só, né? Você sequestra muito carbono. Mas imagine que 500 hectares que poderiam estar sendo usados por uma população
vão estar tomados por um reflorestamento, né? E provavelmente monocultura, onde nem passarinho vai. Então você tem esse problema da questão social. Você gera emprego no momento do plantio, gera até bastante emprego no momento do plantio e no momento e alguns traços culturais no início do projeto, e depois aquilo fica 20, 30, 40 anos lá, sem uma alma trabalhando naquela região, né? Isso tem impacto social, né? Então o carbono social, ele tenta aliar essas duas coisas. Como que você vai trabalhar a questão do sequestro de carbono, a neutralização do carbono, e ao mesmo tempo manter as pessoas. A metodologia do carbono social, ela está baseada... está difícil de ler ali. Mas tem aquele símbolozinho ali, um hexágono, que parece o elemento do carbono, né? E ele leva 6 pontos em consideração. E a eficiência do trabalho do carbono social é medido pela área daquele polígono que se gera dentro desse gráfico. Ou seja, considerando as questões sociais, as questões humanas, as questões financeiras, as questões naturais, a biodiversidade e o carbono que foi retido no projeto, você tem a eficiência do projeto. E essa eficiência que é comercializada. Não é simplesmente a tonelada de carbono absorvido. Então isso tem um valor muito grande, né? Você começa a ampliar a noção de que os impactos ambientais da vida humana na Terra não estão restritos somente às emissões de gases causadores de efeito estufa. Tem todo um entorno, existem pessoas, existem animais, existem biodiversidade, existem outras características que devem também ser preservadas e trabalhadas, né? É para isso que o carbono social tem trabalhado, foi criado. Vamos falar rapidamente agora do nosso projeto. Nosso projeto se chama Carbono Social em Rede. A gente fez esse projeto em 2006, submetemos a Petrobras no edital de cidadania. A Petrobras não aprovou o projeto, né? Porque a gente submeteu num edital de cidadania, é um edital para trabalhos sociais. A gente tinha a intenção de que o carbono social fosse um trabalho social também, por isso que a gente submeteu naquele edital. Aí a gente recebeu a resposta deles dizendo que não, que o projeto é muito interessante, aquela coisa toda, mas que não foi contemplado. Só que junto com essa resposta veio uma mensagenzinha subliminar. Mandem de novo esse projeto no edital ambiental. Aí a gente mandou. Em 2008 a gente mandou de novo o mesmo projeto, imprimiu e mandou de novo, né? E ele foi aprovado. E ele foi aprovado com uma boa colocação, né? De 3.500 projetos, apenas 48 projetos foram aprovados em 2010, foi o ano que acabou saindo o resultado. A gente mandou em 2008, mas não sei se vocês lembram, em 2008 deu aquela crise imobiliária americana e todas as empresas, inclusive a Petrobras, recolheu todo o investimento que eles estavam fazendo nas áreas sociais e ambientais, com medo da crise, né? Que o Lula na época chamou de marolinha, né? Só que isso atrasou todo o processo, né? E o projeto só foi aprovado, só foi contratado no final de 2010, né? E a gente está executando ele agora 2011, 2012. O projeto visa contribuir para a redução do aquecimento global. Não vai resolver, né? Vai contribuir. Garantir a sustentabilidade de grupos de agricultores familiares e conscientizar a sociedade da questão ambiental. São 3 vertentes, então. Então a gente vai sequestrar carbono? Vai. A gente vai trabalhar a questão de remuneração dos serviços ambientais prestados pelos agricultores? A gente vai trabalhar isso também. E a gente vai fazer educação ambiental? Vamos fazer educação ambiental. São as 3 áreas que a gente vai atuar. Para isso, as principais ações é o sequestro de carbono, através de um plantio de 500 mil árvores nativas, em áreas de preservação permanente e reserva legal. Tá? Então isso é multiplicado por um valor muito grande. Porque para cada árvorezinha que a gente plantar nova, e a gente vai já referenciar e fazer todo o processo, você está protegendo uma área de APP muito grande. Ou seja, para cada árvorezinha que vai ser plantada, já existem lá naquela área
várias outras árvores que vão acabar sendo preservadas no entorno daquela árvore que está sendo plantada. Então o poder de multiplicação e de sequestro de carbono do projeto é muito grande. Vamos acompanhar tecnicamente 100 propriedades agrícolas com questões de produção, ou seja, como que a gente vai trabalhar a produção agroecológica, ou seja, como que esses agricultores podem tirar o seu sustento da terra, ao mesmo tempo com saúde para ele e para o consumidor, né? E sem fazer agressão ao meio ambiente, né? Então essas 100 propriedades elas vão ser como se fossem modelos, né? Onde a gente vai trabalhar nas comunidades com esses agricultores na reconversão dessas propriedades agrícolas em propriedades agroecológicas. Vamos criar e manter uma rede social em torno das questões ambientais. Vai ser tipo um Facebook verde. A ideia é que a gente consiga fazer a ponte entre as populações que estão no campo, né, e que vão fazer esse serviço, vão prestar esse serviço, e a população que está no urbano, que vai, de certa forma, se beneficiar desse trabalho que os agricultores estão fazendo. Ou através do consumo de alimentos mais saudáveis, ou da questão da preservação mesmo, da questão ambiental que esses agricultores estão fazendo. E vamos, por último, captar recursos via internet para financiar essas atividades e, principalmente, remunerar os agricultores que prestarem serviços ambientais. Então a ideia é muito simples. A gente vai plantar as 500 mil árvores, as 500 mil árvores a gente vai tentar que empresas adotem essas árvores na perspectiva de neutralização de carbono. O dinheiro que essas empresas estariam pagando pela neutralização por essas árvores, pela neutralização do seu carbono, seria revertido diretamente para os agricultores que estão prestando esse serviço. Ou seja, em vez de comprar uma área enorme e plantar 600 hectares de floresta, a gente vai estar fazendo isso pulverizado em diversas áreas, diversas propriedades, serão mais de 1000 propriedades na região que vão participar do projeto e receber essas árvores. Metodologia. A gente está trabalhando com a montagem de viveiros nas escolas do campo. Como eu falei para vocês, a questão da educação ambiental é muito importante e as escolas do campo ainda existem, tá? Por incrível que pareça, ainda existem. São escolas nucleadas, né, que reúnem as crianças de várias comunidades, mas que têm um enfoque de trabalho voltado para a formação humana mesmo. Não é só aquela coisa da história, geografia, matemática, português, SPB, etc. É uma perspectiva de formação para a cidadania. Trabalhar a produção de mudas e educação ambiental nessas escolas, plantar e acompanhar as mudas nas áreas de APP dos pais dessas crianças, georreferenciar e documentar a evolução dessas árvores, para a gente ter certeza de que essas árvores existem e que elas foram plantadas e que elas estão sobrevivendo. Disponibilizar as árvores para adoção de pessoas e empresas ambientalmente responsáveis, daí via internet, como eu já tinha comentado. Remunerar os agricultores que prestam esses serviços ambientais, né? E fomentar projetos ambientais nessas propriedades para a reconversão da produção deles na área da agroecologia, né? E principalmente na utilização dessas áreas reflorestadas de forma econômica também, né? Através de sistemas agroflorestais. Então o projeto já está andando, né? Esse viveiro foi construído no Colégio Agrícola Caetano Costa, aqui em São José do Cerrito. É um viveiro de 300 metros quadrados, tá? Com a capacidade de 40 a 50 mil mudas por ano de produção. Pode trocar. Esse viveiro fica em Curitibanos, no núcleo municipal Leonisa Agostinho, Camargo Agostinho. É um colégio que tem umas 300 crianças, mais ou menos, 280, quase 300 crianças, né? Fica no interior lá, e é um viveiro de 150 metros quadrados, produção de 20 mil mudas ano. Esse viveiro fica no fundo do campo em Otacílio Costa, num outro núcleo municipal Adília Matias Faria. O colégio do fundo do campo, como a gente fala. Lá também tem umas 300 crianças, né?
e também é um viveiro de 150 metros quadrados. Notem que do lado tem outro viveiro. O colégio já trabalhava a questão de produção em estufa, de hortaliças e flores, né? E agora eles vão trabalhar também com mudas de árvores nativas. Esse é o viveiro na Casa Familiar Rural de São José do Cerrito. É uma casa familiar, é uma associação de agricultores que montaram um colégio com a perspectiva de formar os seus próprios filhos para que eles sejam agricultores de fato. Então é uma casa familiar, é um estabelecimento de ensino informal, né? Quer dizer, é formal, tem diploma, tudo direitinho, mas não é do Estado, nem do município, nem particular. É um complexo, né? E o viveiro, foi construído lá um viveiro de 300 metros quadrados, e esse viveiro vai inclusive contribuir na questão da manutenção econômica da casa familiar rural, né? Lá tem umas 30 crianças, adolescentes já são mais velhos. Esse é um viveiro construído ali no centro de Anei, quem quiser ir lá conhecer, né? Nós temos alguns estagiários que trabalham com a gente, aí, o curso de vocês, né? Fica ali na Papa João 23, bairro Petrópolis, ali, Piranga, né? Um viveiro com capacidade para 40 mil mudas também, são 300 metros quadrados. E a gente tem mais um viveiro que eu não tenho foto ali, de 300 metros quadrados também, na mesma área. Então são 2 viveiros ali. Esse é o outro viveiro, só tem a foto por dentro ali, o seu Moacir ali tentando fazer uma classificação, limpando as mudinhas, né? Aqui um pouco da metodologia de como funciona o projeto, né? Então a gente vai produzir 500 mil mudas e a gente tem que distribuir essas mudas, né? Então existe um processo de registro dessas árvores. Não sei se vocês estão percebendo aqui, a menininha lá em São José do Cerrito recebeu a muda, ela está etiquetada, ela tem um número de série, essa muda tem um cadastro, um sistema de informática, onde diz a espécie, diz a data, diz o nome da pessoa para quem foi doada e inclusive tem o georreferenciamento dessa árvore. Então a gente tem certeza absoluta de onde ela está, com quem que ela está e que idade que ela tem. Aqui o outro processo de educação ambiental. A gente realiza palestras de educação ambiental nas escolas do interior e da cidade também, né, falando da importância da preservação e do projeto. Aqui foi um evento muito sugênese, né? A gente fez a neutralização, acho que foi o primeiro evento do gênero neutralizado aqui na nossa região. Fez a neutralização do carbono emitido pela escolha da rainha da festa da Expocentro de Curitibanos 2011, né? Então ali tem as meninas ali, as rainhas, né? As candidatas a rainhas, cada uma delas plantou uma árvore, né? Foram 35 árvores, se não me engano, né? Que agora não me lembro de quantas toneladas estavam sendo. É um evento pequeno, né? Não é um evento assim, um Rock in Rio da vida, né? Rock in Rio eles vão plantar 2.800 árvores, né, para fazer a naturalização. Mas é o começo, né? Então o evento de escolha da rainha da Expocentro foi neutralizado. Aqui é o formato que vai aparecer na internet a evidência, né, do plantio da árvore. Então essa aí, não dá para ver ali a etiqueta, mas é a nossa árvore 00001. É a primeira árvore que foi plantada, é uma cerejeira nativa, né? Ali aparece as colegas dela, vocês estão vendo as gotinhas verdes ali do lado dela, e clicando numa você tem o destaque da foto da árvore com o seu número, a latitude, longitude, de onde ela está, a data que ela foi plantada e aonde que ela foi plantada e quem é a pessoa responsável pela sobrevivência dessa árvore, né? E isso a gente vai ter depois sistemas de controle, onde você vai fazer visitas por amostragem, óbvio, você não vai visitar todas elas de novo, né? Mas por amostragem para ver como é que está o desempenho e o acompanhamento dessa árvore. Então imagine que você é uma pessoa socialmente preocupada e ambientalmente preocupada e você vai na internet e adota essa árvore aí.
ao adotar essa árvore, você não está adotando só essa árvore, né? Tem uma criança que está cuidando dela na escola, né? Tem uma família que vai receber o dinheiro que você pagou pela adoção dessa árvore, e você vai fazer o acompanhamento dessa história pela internet durante muito tempo. Ou seja, não vai ser uma coisa que você vai receber um papelzinho pelo correio, que nem uma vez eu fiz essa experiência, né? Comprei uma árvore não vou falar da onde foi, mas eu comprei a árvore, né? Feliz da vida, e daí daqui a pouco chegou pelo correio um certificado dizendo que eu era um feliz proprietário de uma árvore. Daí fazendo padrinha desse certificado. Na verdade, emitiu mais carbono me mandando esse certificado, imprimindo ele, botando no correio e etc., do que a árvore vai sequestrar, né? E eu paguei R$30 pela árvore. Aqui o outro trabalho que a gente executa bastante, então no viveiro vem as escolas, né, da área urbana e da área rural visitar o viveiro. Vocês não sabem o quanto que uma criança acha legal plantar uma árvore, um saquinho. O quanto que eles acham legal encher um saquinho de terra. O quanto que é legal eles pegarem o regadorzinho e molhar a plantinha. É claro que se a gente fizer isso todo dia a gente vai enjoar, mas para eles é uma coisa muito, muito, muito legal. E quando eles veem que aquela árvore ela tem uma identidade, e essa identidade está vinculada com essa criança, é que nem um bichinho de estimação. Eles cuidam daquilo como se fosse um gatinho, como se fosse um cachorrinho. Então é um processo de educação ambiental bastante eficiente. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Eu deixo aqui no comentário. Se alguém tiver alguma pergunta. Dos teóricos 10 anos, é possível vender antes dos 10 anos? Sim, no mercado voluntário de carbono, o estoque é considerado no momento do plantio já. Então, se você faz o plantio, né, e tem uma garantia, uma certificação de que esse plantio vai sobreviver durante 10 anos, você já é possível você comercializar esse carbono. Só que depois de 10 anos, você pode comercializar o excedente também. Então, se daqui a 10 anos não for 10 ou 20 anos, depende também de algumas certificadoras. Tem algumas empresas que trabalham com 20 anos. Depois desse prazo, se não for cortado, né, aquela coisa não vai ser dado destino para a árvore. Então, o carbono excedente, que daí é bem menos, tá, pessoal? Porque a árvore adulta ela sequestra muito menos carbono do que a árvore pequena, né? Mas também pode ser revendido, pode ser recomercializado o excedente de carbono dessa área. Um produtor que tem uma floresta comercial ou área de preservação pode estar fazendo o arrendamento dessas áreas citadas para empresas como forma de comércio de carbono? Sim, isso está acontecendo muito. Devido ao Código Florestal Brasileiro, que dizia que 20% da área do agricultor tinha que ser para reserva legal, muitos fazendeiros, principalmente no Mato Grosso e Goiás, não tinham essas áreas e antes da mudança da lei, né, estavam arrendando propriedades em outros lugares, né, e computando e averbando essas propriedades, essas áreas, como sendo a sua reserva legal. Isso é perfeitamente possível e a legislação permite. Agora, com a mudança do Código Florestal, isso vai perder sentido. Alguém mais? Chamamos também o professor Álvaro Mafra para receber uma lembrança. Por favor, venha para a fachada.
Agradecemos a presença de todos e retornamos à tarde às 14 horas com a palestra O Papel do Engenheiro Florestal na Certificação Florestal com André Silveira Rosa. Obrigada.